Bem, bom dia. E como é que você vai passar? Ele vai passar para mim. Prazer grande estar aqui do lado do Pedro, depois dessa excelente exposição, e do Davi. Obrigado, Davi, pela oportunidade. Eu vou fazer um mapeamento de quase 100 anos de história do desenvolvimentismo brasileiro aqui, em menos de 30 minutos, porque eu tenho que deixar os minutos finais para uma coisa que o Davi me pediu, que enfim, pensar um pouco para frente. Então, vou começar com ideologias econômicas na era desenvolvimentista, que vai até 80, em seguida eu vou fazer 80 a 2014, finalmente a reflexão final pedida... Não, eu tenho pouca coisa daqui. Pode passar ao próximo slide. Isso. E no final eu vou fazer uma reflexão tentando aqui uma referência agregadora de forças progressistas aí para frente. Desenvolvimentismo. Não, tá bom. Não. Eu estou sintonizado com... por enquanto vai ficar aí mesmo. Até 80 é um projeto claro de industrialização integral, conduzida pelo Estado, como via de superação do subdesenvolvimento. De 80 a 2013, a gente tem... O desenvolvimentismo é muito mais uma oposição ao liberalismo, um pensamento bastante difuso, acho sistemático, nas novas condições institucionais, fiscais, etc., sobre o futuro brasileiro, e a partir de meados dos anos 2000 retoma um pouco com proposições em torno a crescimento, indústria, pobreza, essas coisas. Duas observações rapidinhas sobre a apresentação. Até 64 eu fiz um livro, que foi minha tese de doutorado, então mais ou menos mapeei todo o pensamento, a partir daí é ensaístico, no sentido de que eu li muita coisa, mas enfim, não cobri tudo. Eu vou apresentar aqui, a apresentação tem dois instrumentos organizadores, primeiro as correntes de pensamento, depois o movimento das ideias. São, evidentemente, reflexos da história real, econômica e política brasileira. 3 observaçõezinhas sobre a periodização. O Pedro Fonseca e eu tínhamos uma divergência, ele dizia que a origem do desenvolvimentismo é prévia a 1930, e eu concordo. Só que eu descrevo um ciclo ideológico, como descrição de um ciclo ideológico, enfim, o campo histórico para o ciclo ideológico são os anos 30. Ele também concorda com isso. Tem alguns visionários que previamente, enfim, têm uma visão de futuro de emancipação brasileira através da industrialização. Eu concordo com isso, Pedro, então não temos divergência aí. A segunda é que o Fiore, um dia me disse, Ricardo, você escreveu um livro chamado O Ciclo Ideológico do Desenvolvimentismo, 30 a 64. Isso, o desenvolvimentismo vai até 80. Tem razão, agora não dá para mudar mais o título do livro. E, finalmente, eu tenho a Maria Malta insiste muito que o desenvolvimentismo dos anos 80 ainda estava presente, foi muito mais uma fase de transição. Eu acho que é uma boa colocação. Muito bem, então, o Pedro pede sempre um conceito bem definido, e, para mim, o conceito desenvolvimentista, com o qual organizei tudo, todo o livro, toda a reflexão, primeiro, você tem 4 componentes. Primeiro, a industrialização integral é a condição necessária à superação da pobreza e do subdesenvolvimento. Segundo, não há meio de alcançar uma industrialização eficiente por meio das fontes espontâneas de mercado, por isso é necessário que o Estado a planeje. O Estado deve definir a expansão desejada dos setores econômicos e os instrumentos de promoção dessa expansão. E, quarto, o Estado deve coordenar também a execução da expansão, captando e orientando recursos financeiros e promovendo investimentos diretos naqueles setores em que a iniciativa privada se mostra insuficiente. Estou falando do desenvolvimentismo prévio a 1980. Então, correntes de pensamento até 64, de posse desse conceito, foi possível definir 5 correntes. A corrente liberal, à direita do desenvolvimentismo, a corrente socialista, à esquerda dela, e 3 correntes desenvolvimentistas, 3 variantes. A corrente liberal, liderada pelo Eugênio Goudin, tinha o Bulhões, Daniel de Carvalho e vários outros, eles pensavam, eles eram partidários da redução da intervenção do Estado na economia brasileira e consideravam que o desenvolvimento brasileiro era desequilibrado por erros de política econômica.
enfatizavam o equilíbrio monetário e financeiro sem discutir os efeitos sobre os níveis de renda e emprego, e não propunham medidas de política de suporte ao projeto de industrialização. E eram frequentemente contrários a essas medidas. Tinha lá umas diferenças entre o Goudin e o Bulhões, etc., mas isso eu vou deixar para lá. É a visão da vocação agrária que predominava. No outro extremo, nós tínhamos o pensamento socialista, que também era desenvolvimentista no sentido da importância do Estado, etc., da formação de uma indústria, mas a reflexão era organizada em torno da ideia da transição ao socialismo, e as origens são 1919, num congresso em Moscou, do Terceiro Internacional Socialista, em que se definia que, nos países atrasados, havia que fazer uma transição, uma etapa democrática burguesa de oposição, em que os inimigos eram o monopólio da terra e o imperialismo. Isso foi muito importante nessa corrente, por isso foi necessário distinguir das correntes desenvolvimentistas. E aí, nas três correntes desenvolvimentistas, tem uma do setor privado e duas do setor público. No setor privado, não era para colocar isso ainda não, mas tudo bem, que está distraindo, mas tudo bem. No setor privado, Robert Simonsen foi o grande líder, tem vários outros. A distinção com relação ao setor público é porque o sujeito, quando está escrevendo no setor privado, escreve de forma diferente. Agrega coisas que o pessoal do setor público não agrega, coloca, a forma de exposição é distinta, está defendendo os interesses do setor privado. No setor público, foi necessário distinguir duas correntes, a que eu chamei de não nacionalista, que é do Roberto Campos, Lucas Lopes, Glaicon de Paiva, etc., e que eu chamei de nacionalista, Celso Furtado, Rômulo de Almeida, Jesus Soares Pereira, etc. Pode voltar, porque está distraindo um pouquinho, mas tudo bem. É porque eu vou chegar a esse negócio um pouco mais adiante. Muito bem. Obrigado, Carol. Quais eram os elementos diferenciais entre a corrente nacionalista e a não nacionalista, entre os desenvolvimentistas? Os desenvolvimentistas nacionalistas eram favoráveis ao controle por agentes nacionais, estatais e privados, dos centros de decisão sobre o processo de acumulação de capital, poupança, investimento, etc. Segundo, enfatizava uma harmonia entre políticas anti-inflacionárias e políticas de crescimento, para colocar dessa maneira, e tinham preocupações distributivas que a outra corrente não tinha, e tinha uma certa noção de que o planejamento tinha que ir além dos setores econômicos. Foi vitoriosa a posição do planejamento setorial do Roberto Campos, no plano de metas, também no primeiro, segundo PND, etc. Mas essas são as diferenças principais entre as duas correntes. Muito bem, agora eu estou correndo aqui porque eu estou só mapeando, quer dizer, tem pouco tempo, eu quero chegar à questão que o Davi me pediu para o final. As ideias, a gente pode tomar por empréstimo do ciclo econômico, a ideia de ciclo ideológico. Então, as origens da primeira etapa da era desenvolvimentista, do primeiro ciclo ideológico da era desenvolvimentista, são 30 a 45, depois vem uma fase de amadurecimento de 45 a 55, o auge foi no Juscelino Kubitschek, e uma crise ocorreu no início dos anos 60. Foi uma crise provisória, porque o projeto de industrialização já se encontrava ideologicamente maduro. Ele era questionado naquele momento, dando toda a sensação de crise, em três âmbitos: momento de fortalecimento da democracia, surgimento de sindicatos atuantes, etc., no âmbito da sustentação macroeconômica, no âmbito da composição de capitais entre privado, nacional, estrangeiro e estatal, e no âmbito da distribuição de renda. Eram questões que estavam muito discutidas naquele momento bastante turbulento, com crise econômica e uma crise política também que ocorreu. Ok. Aí vem o golpe militar. Não é um golpe no desenvolvimentismo, é um golpe civilizatório, na civilização brasileira em formação naquela época, um golpe na democracia, um golpe nos sindicatos.
mas não foi um golpe no desenvolvimentismo. O que ocorre dali para frente, quer dizer, é a modernização conservadora, como o Pedro aqui colocou. Enfim, todos sabemos que os governos militares, como o Fiore me chamou a atenção, e tem toda a razão, os governos militares foram muito desenvolvimentistas até a entrada dos anos 80. E ali tem, de novo, a gente pode identificar as fases de um novo ciclo, o segundo ciclo, onde as origens foi a crise do desenvolvimentismo provisório do início dos anos 60, o amadurecimento vai de 64 a 68, amadurece o debate sobre as soluções efetivas para os dilemas da crise prévia, a questão nacional, a questão da distribuição de renda, a questão de como você consegue recuperar o crescimento, etc. Então, soluções foram conservadoras, em alguns dos casos, no caso distributivo, certamente. Depois vem o auge de 68 a 74, e o que eu chamei de auge com fragilização de 74 a 78, mas o desenvolvimentismo está muito firme nesse momento. Ok. Agora a gente podia passar para a próxima. Enfim, esse quadrinho aí mostra 30 a 80, né, com a fase de expansão e industrialização, ideologicamente era desenvolvimentista. A estratégia de desenvolvimento é aquela de industrialização e infraestrutura conduzidas pelo Estado, com crescimento muito rápido. 81 a 2002, Carlos Mussi e eu escrevemos um paper ensaístico sobre onde nós definimos essa fase como era da instabilidade macroeconômica inibidora do crescimento e também inibidora da reflexão desenvolvimentista. Naquele contexto de crise, hiperinflação, etc. A estratégia foi, durante muito tempo, uma estratégia de sobrevivência. Em algum momento surgiram as reformas neoliberais e um momento importante foi o Plano Real, do que se seguiu uma estratégia de estabilização até o final do segundo Fernando Henrique. Ok. Mas eu acho que eu dei um salto, eu tenho que voltar um pouquinho. Enfim, essa eu já vou chegar nessa já, só que eu esqueci de mencionar coisas que aconteceram entre 64 e 80. Nessa fase, de 64 a 80, houve ainda na era desenvolvimentista, houve uma disputa equilibrada entre duas correntes desenvolvimentistas. A oficialista, Roberto Campos, Simons, Delfim Neto, e a crítica, Furtado, Conceição, Lessa, Serra, Castro, Baixa, Malan, todos estavam nessa corrente crítica ao governo, à ditadura, etc. A concentração de renda. Tinha duas outras correntes minoritárias que você pode identificar nos anos 60, importante. Uma corrente socialista, que foi sendo marginalizada, e uma neoliberal que vai surgir a partir de meados dos anos 70. É possível identificar isso também. Os economistas que trabalhavam para os governos militares, que, enfim, eram homens de direita, eles não se opuseram ao desenvolvimentismo. Você não encontra vestígios. Eu li, por exemplo, uns 6 ou 7 livros escritos pelo Simonsen e Roberto Campos, você não vê vestígio de uma oposição ao intervencionismo estatal naquele momento. Eles ficam fazendo pirraça e brigando com os críticos, né? Irresponsabilidade inflacionária, distributivismo prematuro, nacionalismo estéril, mas nunca contra os seus empregadores. Eles estavam ali, eram homens do poder, estavam ali para, cativar os militares, que eram desenvolvimentistas, estavam fazendo governos desenvolvimentistas. No caso do Simonsen, estava tentando evitar que explodisse a inflação no momento em que ele se submetia totalmente às determinações do Geisel, do Veloso, etc. O modelo deles era de expansão rápida via investimentos na indústria e na infraestrutura, Estado modernizado e ampliado, contribuição equilibrada entre as estatais, multinacionais e empresas nacionais, e um clima, esse é o traço distintivo, um clima de segurança para os investidores, né?
incentivos fiscais e financeiros, compras das estatais em expansão, tudo isso eles defendiam. Estabilidade política, aí vem, estabilidade política e contenção salarial garantidas pelo regime autoritário, isso também fazia parte da agenda deles, e uma política anti-inflacionária gradualista também. Do outro lado, dos formadores dessa escola, dos formadores de Campinas e vários outros centros acadêmicos, a reflexão esteve centrada na questão do crescimento, na questão do capital estrangeiro, mas, sobretudo, esse é o elemento distintivo principal na questão distributiva e no modelo perverso de crescimento. E foi um momento muito fértil do pensamento brasileiro a despeito do fato de estarmos numa ditadura. Surgiram ali várias formulações centradas na dinâmica do crescimento, onde se tentava identificar a natureza do capitalismo brasileiro. Surgiram as expressões capitalismo dual, capitalismo associado, dependente, capitalismo de Estado, capitalismo tardio. E toda uma discussão sobre estilo ou padrão de crescimento. Distribuição de renda e perfis de demanda, a identificação dos agentes investidores, a equação de financiamento, a direção do crescimento, mercado interno versus externo, etc. Isso tudo fez parte de uma discussão muito rica que aconteceu nos anos 70, onde o destaque na oposição ao governo era a ideia do capitalismo perverso. Ok, agora então eu posso passar para essa parte. Enfim, essa 81 a 2002 é essa fase em que a característica da produção intelectual sob desenvolvimento nesse período de 80 em diante, e vou colocar aqui hipóteses de trabalho, porque eu não trabalhei sistematicamente sobre isso, mas a hipótese que eu levantaria é que, primeiro, foi uma fase inibida pela instabilidade macroeconômica e pela hegemonia da atenção à instabilidade macro. Mesmo depois de 94. Uma produção, essa produção desenvolvimentista, é uma produção volumosa, agora fragmentada, assistemática, descontínua. Também usaria como hipótese de trabalho para um mapeamento, uma história das ideias desenvolvimentistas no período. E o que faltou foi uma referência. Nós tínhamos tido a industrialização como a referência principal até 80, dali para frente você perde a referência e não coloca nada no lugar, né? Qual é a estratégia desenvolvimentista nova a partir daí? Houve um momento importante, uma grande vitória, uma inovação fundamental para o Brasil, que foi a Constituinte, com toda a proteção social ali dentro. Isso nasceu no meio dessa crise desenvolvimentista. E deveria ter sido um componente mais importante do que foi dali para frente. Mas isso foi um momento importante. No plano da macroeconomia, a gente teve um debate mais ou menos equilibrado entre ortodoxo e heterodoxo, em 3 fases, já 81, 85, a discussão de gestão externa e das causas de inflação, toda a discussão de inércia inflacionária, conflito distributivo, etc. De 86 a 94 são as causas da mega-inflação, ou da quase hiperinflação, todas as políticas anti-inflacionárias, e de 94 a 2003, que absorveu as atenções foi a questão da estabilização. E no plano, esse no plano macro, no plano da alocação de recursos, né, da transformação do país no longo prazo, de novo, talvez um debate equilibrado entre neoliberais e desenvolvimentistas sobre a construção do futuro, em 2 fases, nos anos 80, toda a questão da Constituição, da transição nos anos 90, foi um período de transição, e nos anos 90 em diante, o neoliberalismo versus Estado em apoio ao desenvolvimento. São elementos que eu usaria para... Se tem algum aluno que queira escrever uma tese de doutorado sobre mestrado ou doutorado sobre pensamento econômico brasileiro, depois a gente conversa ali no corredor. Nós estamos bem-vindos.
E de 2003 em diante, 2004 em diante, se voltou a discutir em forma, talvez, separei ali com um ponto de interrogação, devia ter nos dois lados, as duas colunas, se voltou a discutir estratégias concretas de transformação econômico-social orientadas à elevação de produtividade, aumento do bem-estar a médio e longo prazo. Isso teve uma ressurgência nesse período. Pelo menos passou a ser mais organizado. Não foi completamente organizado, de longe disso, mas se avolumou e começou a se construir proposições para o futuro de uma forma mais, com maior densidade. E eu identifiquei, como hipótese, 7 grupos de formulação sobre desenvolvimento. Primeiro, o crescimento com fomento do Estado em infraestrutura e petróleo. O segundo, crescimento com redistribuição de renda via produção e consumo de massa. O terceiro, desenvolvimento via inovação e competitividade. Esses são os 3 mais propriamente econômicos. E depois tem os outros, todo o pessoal dedicado à integração territorial, pessoal dedicado à questão de combate à pobreza e concentração de renda, pessoal que discute preservação ambiental e todo um pessoal que está discutindo as reformas liberais de segunda geração, etc. Pode passar. Eu tenho 12 minutos? Tá. Estou conseguindo, vou conseguir chegar onde você quer. Em algum momento, o PNUD me contratou para fazer uma assessoria lá para o Ministério do Planejamento, e nós discutimos muito o que é uma síntese estilizada, idealizada da estratégia de desenvolvimento enunciada, eu não estou dizendo praticada, enunciada nos governos Lula e Dilma, nos campos social e econômico, e isso é que foi escrito, está lá em documentos do Ministério do Planejamento. No âmbito social, universalizar e institucionalizar os direitos da cidadania, realizar a inclusão social das parcelas menos favorecidas da população e a melhoria na distribuição de renda. No plano macro, praticada uma macroeconomia e um financiamento para o desenvolvimento, garantindo os objetivos de estabilidade macroeconômica e de crescimento com redistribuição de renda. E no plano produtivo, e aqui eu tive a ajuda do Davi, nós chegamos a 3 frentes de expansão da economia. Eu tinha pensado inicialmente em 4. A frente de expansão são frentes de investimento, em ação na economia. Investimento dirigido à produção e consumo de massa, investimento dirigido à infraestrutura econômico-social e investimento dirigido a atividades intensivas em recursos naturais. O quarto era investimento em indústria, que, na verdade, já está dentro desses 3 primeiros, desde que haja os devidos encadeamentos. A Davi disse assim: Ricardo, coloca isso aqui é transversal, coloca com uma quarta que tem que ser potenciada. Você que me ajudou. Eu queria botar inovação. Eu queria colocar como... E esse não, separa isso que é transversal. Um desenvolvimentismo precisa organizar todos os encadeamentos para trás, via indústria e inovação, para essas 3 frentes de expansão. Isso foi construído dessa maneira. É claro que você pode usar esse esquema para perguntar o que foi feito, né? Pode passar o seguinte, por favor. Então, você pode fazer uma reflexão baseada nessa idealização e pensar quais são as realizações, os erros e insuficiências de cada uma dessas linhas. Eu escrevi um paper sobre isso, que eu entreguei em meados de 2014. Eu acho que eu teria escrito de forma um pouco diferente hoje. Está publicado pelo CGE. Como chama a publicação, Mariano? A publicação padrões de desenvolvimento, né?
para o Centro de Altos Estudos, que foi feito aqui, vários de nós participamos disso. Enfim, tem lá uma tentativa de... Foi prévio, eu entreguei isso em meados de 14, teria, enfim, foi previamente a toda a crise, talvez eu tivesse escrito de forma diferente isso, mas está lá uma reflexão sobre as realizações, os erros e insuficiências. Ok. Agora vou chegar ao ponto que... Davi, vê se você consegue projetar um pouquinho para frente e tal. E eu... Porque esse esquema que está aí, ele tem uma virtude e dois defeitos. A virtude é que você aterriza na lógica de operação da economia, né? Você está tentando substituir aquela velha noção da industrialização por uma nova noção. E a nova noção são movimentos que estão escritos na lógica de operação da economia hoje. É assim que você tem que fazer o seu planejamento. Você não tem que ficar inventando coisas. Tem que ver o que está acontecendo para, enfim, potencializar as coisas boas e tentar se opor às coisas que não devem estar acontecendo, né? E essas 3 frentes de expansão foi uma boa sacação. Nós fizemos, com a ajuda do Fábio Freitas e a equipe dele, em cima da matriz insumo-produto para investimento, uma mensuração do investimento nas frentes de expansão, e, de fato, identificamos direitinho que inclusive, essas frentes de expansão estavam operando de forma totalmente simultânea. Cada uma delas cresceu mais ou menos 10% ao ano o investimento entre 2004 e 2008. A gente talvez possa projetar isso até 2010 também. Enfim, isso é importante, né? Você tem que identificar quais são os processos reais que estão inscritos nessa lógica de operação e tentar trabalhar em cima deles. Isso eu acho que foi um avanço nessa formulação aqui. Eu acho que as duas insuficiências são essas 3 dimensões, né, a social, a produtiva e a macro, aparecem meio que como compartimentos estanques, né? E, além do mais, depois de aprender muito com a Lena, nós damos aula junto, brigamos a beça, mas eu acho que eu aprendo mais com você, Lena, do que você comigo, mas eu acho que está mal definida aquela primeira linha ali, né? Está mal definida aquela linha. Universalizar e institucionalizar os direitos da cidadania é mais do que isso. Então, em função disso, pode passar a próxima, por favor? Eu resolvi recorrer, pensando otimisticamente no futuro, no momento de tanto retrocesso à vista, até um luxo a gente está aqui pensando no futuro, né? Vamos pensar um pouco otimisticamente. E, para pensar otimisticamente, a gente tem que... Eu tentei fazer uma sinopse, o Carlinhos Picosfeld diz que eu sou um sinopseiro, né? Não uso essa expressão, porque podia ser meio pejorativo, mas ele diz, você faz boa... Eu fiz essa tentativa de organizar aqui o pensamento da social-democracia europeia progressista do pós-guerra. E ela tem, então, são 3 vetores do desenvolvimento. Primeiro é a permanente elevação da produtividade, com participação do Estado, por investimento, educação e inovação tecnológica. O segundo é do pleno emprego, salários em alta, acompanhando o ganho de produtividade, etc., trabalho formalizado, sindicatos fortes. E a terceira dimensão é a dimensão do estado de bem-estar social, um componente fundamental do estado de bem-estar social, que, na verdade, além da Lena aqui na escola, quem destaca muito isso é o Carlinhos Medeiros. Destaca isso, inclusive, na sua relação com a dinâmica econômica, né, que a Lena também faz. Então, eu devo muito aos dois, essa reflexão, acesso a bens e serviços públicos financiados com impostos progressivos ou contribuições, cobertura universal ou quase, previdência social pública e direito e solidária, direito à assistência social. É um
boa definição, acho, do que está na cartilha social-democrata progressista, que foi o melhor momento do capitalismo, né? Foi um momento menos perverso, digamos assim, do capitalismo. Agora, isso aqui, a vantagem, uma das vantagens que isso tem sobre o... Você pode passar o próximo? Sobre aquele esquema anterior, é que é possível você verificar quais são os círculos virtuosos entre essas três dimensões. O primeiro círculo virtuoso se dá entre produtividade e salário. E você pode passar o próximo, por favor? E esse estava em cheio lá no começo do governo Lula, como proposição, circulou muito. Na verdade, isso inicia com o Celso Furtado, que brilhantemente pegou a estrutura produtiva e contrapôs a estrutura, associou a estrutura distributiva, dizendo que a estrutura produtiva vai se montando para ofertar bens para uma demanda concentrada dessa estrutura distributiva brasileira, do consumo concentrado, dada a distribuição de propriedade, renda, etc. E ele então, formula uma ideia que logo vai se demonstrar equivocada e que obstruiu o brilhantismo, né, dessa formulação, que pega produção e distribuição. Ele conclui que há uma tendência decrescente, tem rendimentos decrescentes por escala, né? E logo depois, isso ele formulou em 65, 66, logo depois veio um crescimento, né, o milagre, etc., e isso obscureceu aquele brilhantismo. Também logo depois, já com os números do milagre econômico, a Conceição Serra disseram: olha, Furtado, não é bem assim. Você, para crescer, não precisa distribuir renda, você pode concentrar, você pode crescer com renda concentrada. Aliás, a concentração de renda está sendo funcional para o crescimento, né? E fica no imaginário coletivo das forças progressistas brasileiras nos anos 70, na luta contra a ditadura, a ideia de que você precisa recuperar a democracia para pressionar os governos no sentido de uma melhor estrutura produtiva, distributiva e, portanto, produtiva, a qual teria que corresponder também toda uma mudança na estrutura produtiva. Depois disso, vieram vários estudos que mostraram que, quando o pobre aumenta a renda, aumenta o salário, ele consome bens da modernidade, não dos setores atrasados. Isso o Castro aproveita, em 88, escreve um paper sobre a possibilidade brasileira de se mover para um modelo de consumo de massa. No Brasil, à luz do que, enfim, pegando as experiências europeias, um pouco também a norte-americana, que em algum momento, enfim, também entrou nesse modelo. Em algum momento, não, os norte-americanos até foram anteriores, é que eles fortaleceram esse modelo nos anos 60. E aí o PT pegou essa ideia e colocou no programa de campanha de 94. E depois colocou também no programa de campanha de 2002, muito claramente. A ideia do ciclo virtuoso entre você tem investimentos em meios de capital e conhecimento, que te conduzem ao progresso técnico, com aumento de produtividade e competitividade, que te conduzem ao aumento de rendimento das famílias, que te conduzem a maior demanda popular a setores modernos da economia, que te leva a maior investimento. Essa está presente, essa ideia, com todas as letras, está escrito assim, já na campanha de 94, de novo na campanha de 2002, e nos planos plurianuais que foram... No primeiro plano plurianual de 2003, depois apareceu a ideia com menor ênfase nos planos seguintes. Ok. Pode ir. Esse é o primeiro dos círculos virtuosos. Só que tem outros dois círculos virtuosos poderosíssimos que... Isso aqui, gente, é para a gente... eu acho importante a gente ter a referência para pensar o desenvolvimento, né, uma referência que integre essas partes.
o Partido Social Democrata brasileiro ele nasceu com alguns caras que tinham essa visão, mas ele perdeu completamente essa visão rapidamente. Aliás, ele nem ia se chamar Partido Social Democrata, o Montoro queria se chamar Partido Democrata Cristão. E o PT tinha um pouco de vergonha de se declarar social-democrata nessa linha. Né? Então, isso nunca... Se você pega os programas todos dos partidos de esquerda nos anos 90, isso está lá. Está lá. Se tivesse organizado dessa maneira, acho que poderia ter avançado melhor na formulação de programas social-desenvolvimentistas, digamos assim. E não estava. Então, acho importante, por isso que eu estou colocando aqui como essa sinopse, como uma tentativa de aproximar campos progressistas que, enfim, precisam se aproximar nesse momento. Esse é o primeiro ciclo virtuoso, que eu acabei de dizer. O segundo é entre o estado de bem-estar social e a questão da produtividade. Você, com trabalhadores saudáveis e que moram bem e que têm um bom sistema de educação, etc., você aumenta a produtividade e isso volta para o sistema de bem-estar social, porque a maior produtividade dá maior rendimento para o Estado, libera recursos fiscais para ampliar a infraestrutura e todo esse acesso a bens e serviços públicos. É uma via de mão dupla, em que, inclusive, tem elementos importantes que saem desse quadrinho aqui à direita em cima, que é toda uma demanda de bens sofisticados, por exemplo, de saúde para a estrutura produtiva, que pode ser muito mais bem aproveitado do que foi até aqui. E o terceiro... 5 minutos? Tá, estou terminando. O terceiro é um ciclo virtuoso entre os dois de cima, porque é claro que, como sempre o Carlinhos Medeiros insiste, e a Helena Lavinas também, se você libera o trabalhador de ter que pagar por educação e saúde, você está aumentando o rendimento dele para consumir os bens e serviços privados, etc. Né? E a devolução, eu acho que é uma devolução muito mais política, porque trabalhadores coesos, tá certo, tendem a apoiar politicamente o estado de bem-estar social. Enfim, essa é uma tentativa. Ora, quem não quiser ir tão longe a ponto de aderir a essa visão, tem outras referências que podem ser utilizadas para pensar daqui para frente e que são recentes. Eu acho que tem aquela que do modelo idealizado, tem essa aqui da social-democracia europeia, progressista. É bom acentuar isso, porque a nossa social-democracia está longe de... Enfim, o partido que assim se chama está muito longe disso. E tem mais, pelo menos, duas. Uma foi formulada, é uma referência, onde tem menos o componente do estado de bem-estar social, mas é uma referência interessante. Não sei se o Boyer estava presente nisso, mas aqui o Franklin, a coisa do Bresser em 2010, tem as teses desenvolvimentistas, né? O Davi estava também. 80 economistas assinamos um decálogo, não tem, digamos assim, os elementos do neodesenvolvimentismo do Bresser de export-led, não tem a coisa, enfim, tão enfática do câmbio. Enfim, mas, não tendo isso, vários de nós nos sentimos mais confortáveis de assinar, porque não tem a marca mais forte do novo desenvolvimentismo. E hoje à tarde nós vamos ter aqui, agora de manhã, o Marconi falando dessa proposição, que sempre é muito interessante, mas é uma referência interessante, né, de pegar lá as 10 teses desenvolvimentistas que foram assinadas por gente muito boa, e muita gente de fora, 80 assinaturas iniciais. E, finalmente, para quem quiser fazer uma coisa, enfim, mais universal ainda, pode ir na Agenda do 2030, que substituiu a Agenda do Milênio, da ONU. Ali você tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que substituem os 8 ODMs, que passam pelas questões de pessoas, de prosperidade, planeta, parceria, paz, que tem certa afinidade com aquela social-democracia avançada. São referências, né? Eu acho, inclusive, seria interessante, aqui mais um convite para algum aluno fazer alguma tese de doutorado, seria muito interessante pegar os programas, Davi, de campanha, os programas de partidos
nos anos 90 e 2000 e verificar até que ponto se aproximaram, se afastaram, né, dessa visão social-democrata avançada. Pegando aqueles documentos do PT dos anos 90, eu verifico que a proposta era essa. Estava meio fragmentado, Lena, mas a proposta se aproximava muito mais desse trinômio do que depois a gente foi olhando ao longo do tempo, né? Então, era isso. Obrigado.